Na atividade desta quarta-feira, Roger Machado esboçou o time que vai entrar em campo para enfrentar o Corinthians no sábado. Será mesmo que será essa a escalação? Vamos falar sobre isso e também vamos repercutir a entrevista coletiva do lateral Bruno Gomes. Spoiler, ele não vai tirar o pé só porque está pendurado. Salve, salve pessoal, bora falar do Internacional nesta quarta-feira, dia 2 de outubro de 2024, dia em que o Internacional realizou uma atividade no CT Parque Gigante. O técnico Roger Machado colocou em campo e mostrou para todo mundo o time que deve iniciar a partida diante do Corinthians. Nós vamos ampliar tudo isso a partir de agora, mas não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e, claro, se inscrever no canal é muito importante para a gente atingir essa marca dos 2.000 inscritos e partir para uma nova etapa do nosso canal e do nosso trabalho por aqui. Bora lá então, pessoal, porque o Inter realizou uma atividade no CT Parque Gigante nesta manhã e o técnico Roger Machado abriu os portões do treinamento. Em princípio, apenas o aquecimento seria liberado para a observação. O Inter tem esse costume, libera o início, dá a possibilidade dos jornalistas fazerem suas observações, ver quem vai treinar, quem não vai treinar. A TV consegue fazer algumas imagens, nós mesmos conseguimos fazer algumas imagens, mas dessa vez ele não fechou a atividade. Ele mostrou para todo mundo o treinamento, né? Não teve nenhum tipo de problema, e até isso é uma característica do Roger, porque o Roger ele não tem muita... Ele não fica de muito segredinho ou escondendo muita coisa. Eu acho que é até importante isso, porque o trabalho que ele faz é importante ser mostrado. Porque o estilo de trabalho do Roger, as trocas de passes, a movimentação dos jogadores, tudo isso só exalta a qualidade do time, e tudo isso comprova que o que ele trabalha a gente consegue também perceber durante os 90 minutos quando o Internacional está numa partida oficial. Então o Roger Machado tem esse costume. Começa aberto, aquecimento, pode deixar. E aí a gente consegue observar tudo o que está acontecendo. Hoje, inclusive, a gente teve a confirmação de que o Rocher não treinou, ele ficou fazendo atividades na academia. Além dele, Vitão e Bruno Tabata apenas correram ao redor do gramado e Borré, Fernando e Rogel ficaram fazendo trabalho sob a observação no departamento médico. Nós estamos falando do Fernando, que saiu com uma dor no tornozelo do jogo contra a equipe do Vitória. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e vai se recuperar para o Clássico Grenal. O Borré é um jogador que teve uma lesão muscular de grau 1, portanto também vai ficar se recuperando, é um dos pendurados para o Clássico Grenal, não vai jogar em São Paulo, então não corre o risco de ficar fora do Clássico 4-4-3, ele vai para o jogo. E também tem a situação do Rogel, né? Um jogador que também vai ser trabalhado. E eu tô falando que o Borré vai pro jogo muito mais por intuição, porque o Inter não vai liberar esse tipo de informação, principalmente se tratando de um clássico Grenal. A gente vai viver durante toda a data FIFA o mistério sobre Rafael Santos Borré. Existe uma grande perspectiva de que a situação física e clínica dele seja o principal mistério do Inter, porque de restante o Inter não deve fazer muitas mudanças, o Roger não é de fazer muitas alterações, principalmente quando o time dele tá dando bons resultados. Então essas foram as ausências da atividade. Ele trabalhou muito a troca de passes, saída de pressão, trabalho de pressão também do sistema defensivo, contra-ataques, enfim, todos os fundamentos que a gente tem observado do Internacional dentro das quatro linhas. Só que a grande curiosidade desse trabalho foi que ele não teve também vergonha de vazar o time. Ele confirmou o time que deve entrar em campo contra a equipe do Corinthians. Aí a gente pode pensar, será que foi uma estratégia do Roger e daqui a pouco ele vai induzir isso e vai fazer algum tipo de alteração durante, né, mais os dois treinamentos que o Inter tem pela frente, na quinta e na sexta-feira, né, quando o Inter viaja na sexta no período da tarde para São Paulo, ou de fato ele vai manter isso, o que eu até acho bem provável de acontecer, porque o Roger não faz muitos mistérios em escalação. E dessa forma, o time que trabalhou tem os seguintes jogadores: o Antony, substituindo o Rocher, Bruno Gomes, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel, substituindo o Vitão,
Bernabei. Meio de campo de Thiago Maia ao lado do Rômulo substituindo o Fernando, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley, na frente o Ener Valencia. Pode pintar um Bruno Tabata? Pode, mas é um jogador que está voltando de lesão, jogou alguns minutos no jogo contra o Vitória, pode ser também uma surpresa para o jogo do Corinthians. Eu não acredito. Eu acho que o time do Inter está definido e a gente está falando justamente desses jogadores que eu citei com os titulares, né? Com os titulares substituindo. No caso, o Rocher na do Antony e o Vitão na do Vitor Gabriel. Porque o Rômulo e o Thiago Maia serão a dupla de volantes na partida na Neoquímica Arena. Então a gente pode começar a projetar que sim, o Inter está definido para esse jogo contra o Corinthians. Aliás, o Corinthians joga nessa quarta-feira, né? Dependendo se você tá vendo esse vídeo, né, na quinta, o Corinthians já jogou, então tu já sabe o resultado e como tá essa situação. Mas o fato é que joga na noite dessa quarta-feira contra a equipe do Flamengo pela Copa do Brasil. Outra coisa que eu queria falar com vocês é a respeito do Bruno Gomes. Bruno Gomes é um destaque do Inter. É um jogador que jogou todos os jogos desde que o Roger Machado assumiu o Internacional e ele concedeu uma entrevista coletiva cheia de mensagens, cheia de situações que a gente pode destacar. Mas a principal, na minha opinião, é a respeito da seriedade na qual ele vai levar esse duelo contra o Corinthians. O Inter está trabalhando muito nisso do jogo a jogo. Inclusive, busquei em contato com dirigentes do Inter a respeito do Clássico Grenal ter sido marcado para o sábado, dia 19, e ninguém quer falar sobre o Grenal. Ninguém quer falar sobre o Grenal. O foco é justamente o duelo contra a equipe do Corinthians e o Bruno Gomes manteve esse discurso. Não tô pensando em Grenal, tô pensando justamente no duelo contra a equipe do Corinthians. Então, pessoal, a gente vai ouvir justamente o Bruno Gomes falando agora a respeito da possibilidade dele jogar pensando no Clássico Grenal e tirar o pé, utilizando uma expressão minha, tirar o pé para não levar o terceiro cartão amarelo. Fala o Bruno Gomes. Cara, eu acho difícil a gente se preservar num jogo grande contra o Corinthians, ainda mais lá na casa deles. Eles também é um grande time que estão vivendo um grande momento, então acho que a gente não tem que pensar no Grenal agora, então a gente tem que pensar em sábado. A gente quer manter essa sequência, até ele falou, a gente não, agora não é o momento da gente pensar em desacelerar, então é pra gente ir pra lá, buscar a vitória e depois pensar no Grenal. Então minha cabeça tá pra esse jogo do Corinthians e não tem como eu jogar pensando em 2 amarelos, então pensando no Grenal, então meu jogo tá com a cabeça no Corinthians e depois a gente depois passando o jogo do Corinthians, a gente pensa no Grenal. Tá aí, pessoal. Bruno Gomes vai jogar a valer. Se tiver que fazer falta, se tiver que dividir, se tiver que tomar o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians, ele vai tomar, principalmente se for uma situação, né, de situação evidente, daqui a pouco num ataque perigoso da equipe do Corinthians. Eu acho que tem que ser assim mesmo também, tá? Eu acho que o Inter tem que focar nesses 3 pontos contra o Corinthians, porque são 3 pontos que podem colocar o Internacional dentro do G6 do Campeonato Brasileiro. Outras situações da entrevista coletiva, ele falou muito sobre as conversas que ele tem com o Roger Machado. Roger Machado tem sido, vamos dizer assim, um mestre, né? Um treinador mais do que um treinador coletivo para ele, é um treinador pessoal para melhorar justamente a situação das suas atuações na lateral. Então, ele está tendo uma boa relação com o Roger Machado nesse quesito. Além disso, elogiou o trabalho, né, macro do Roger Machado dentro do Inter, falou sobre o D'Alessandro, que ainda na primeira passagem lá em 2022 ele já tinha um bom relacionamento com o D'Alessandro, e outra situação bem interessante que ele falou foi a respeito de... Sim, hoje ele é um lateral, ele admitiu que hoje ele é um lateral, inclusive já falou pro empresário dele, já falou para outras pessoas que agora ele é um lateral direito e vai seguir isso para sua carreira. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a quem chegou até aqui. Deixa teu like, ativa as notificações, compartilha e, claro, se inscreve no canal. Bora atingir essas metas aí que a gente está estabelecendo. Devagar a gente busca nosso espaço. Muito obrigado a todo mundo. Valeu!